Muito bem, bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso aula dominical. Enquanto alguns vêm ainda, vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado pela provisão do Senhor, obrigado também pela tua igreja aqui reunida. E pedimos agora que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar na leitura da tua palavra, possamos ter compreensão do teu ensinamento, e não somente a compreensão da vida, mas também a aplicação em nossas vidas. Abençoa cada um aqui, a nossa classe, as demais classes, seja conosco nessa manhã. Pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Voltando ao nosso estudo de família dentro dos últimos tempos, né? Basicamente, a gente está fazendo uma leitura do que é a família dentro do contexto dos últimos tempos que nós temos na face da terra antes da volta do Senhor Jesus. Falamos sobre o Apocalipse e falamos sobre aquilo que nos reserva os últimos anos antes que Cristo venha. A gente vê que a partir desse texto de Apocalipse 3:20, que a gente leu já, que o Senhor Jesus está à porta, do lado de fora, né, batendo, esperando ser ouvido para poder entrar na nossa casa, cear conosco e nós com Ele. Ou seja, essa mensagem que a gente saiu lá no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, mostra uma vida cristã, um cristianismo vivido no conceito de igreja, de casa, em que Cristo e os seus ensinamentos estão do lado de fora. E aí então, a gente está tentando resgatar nesses dias de aula dominical o que é viver a presença do Senhor Jesus em nossas casas e nossas famílias. Aí a gente passou a estudar um pouquinho sobre esse texto e o assunto de Efésios capítulo 6. E o texto que nós temos diante de nós, Efésios capítulo 6, aparece a luz aqui, isso, fica melhor, né? Então, Efésios capítulo 6, verso 1 a 4, o texto que a gente está meditando: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, aqui nesse texto de Efésios, que também é o mesmo dito por Paulo na carta aos Colossenses, depois a gente fala sobre ele, mas aqui a partir desses 4 versículos de Efésios, esses versículos são num contexto sobre a vida cristã de vida como um todo, desde a vida pessoal, marido e mulher, trabalho e assim por diante, aqui conceitos de família. E aí nós vimos nos primeiros 3 versículos, né, a relação da responsabilidade dos filhos. E no último versículo, a responsabilidade dos pais. Ou seja, a relação filhos e a relação pais. Como viver isso de uma maneira que Cristo seja visto como estando de dentro da família e não do lado de fora. Muito bem, aí vimos algumas coisas já sobre essa questão, né? Tivemos um período em que crianças são assim, né? Manhosas, né? Do tipo, eu quero, eu posso, eu vou, e muitas crianças mandam, né? É curioso como existe aí uma teoria tão tola dizendo que a criança tem que ter liberdade de fazer o que quiser. Como é esse conceito de uma criança fazer o que quiser? Né? Em que situação seria aplicável para uma criança fazer o que ela quer? Tudo, né? E aí, na verdade, é assim que a gente está criando a sociedade. A criança cresce achando que ela pode fazer tudo, né? E tem pais que, infelizmente, criam os seus filhos nesse conceito. Será que é bíblico isso? Será que está de acordo com a palavra de Deus? Ou será que é Cristo do lado de fora? Bom, vamos lá. Aí a gente vê que a primeira ordem que a gente já viu aí no contexto do versículo que a gente já leu é essa: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Observe bem que a primeira ordem, portanto, nesse contexto de Efésios 6, se a gente quer que Cristo faça parte da nossa casa, é que filhos sejam obedientes aos vossos pais, e ainda diz que isso é justo. Esse primeiro versículo, portanto, mostra que essa ordem é uma ordem que vem do próprio Senhor, né? Então, veja, seja obediente, é uma ordem, é um imperativo, não é uma opção. Não há uma opção para as crianças viverem sem limites, como a gente vê hoje em dia, né? Na verdade, o projeto de Deus para a família, e isso faz parte dela, é crianças e filhos serem criados com limites, e os pais devem ser obedecidos, né? Porque é justa, mesmo a autoridade, aqui a gente já comentou, só voltou relembrando o contexto, para a gente chegar no ponto que a gente estava. E aí falamos, né, que o pai é o cabeça do lar,
assim como também os pais, aí de uma forma plural, pai e mãe, são os líderes dos filhos. Então essa é a relação de hierarquia, de autoridades constituídas que Deus estabeleceu numa casa. Bom, relacionamento de obediência não significa escravidão ou direito de abuso de poder, como a gente já falou também nos momentos, que tem pais que acham que os filhos são suas propriedades, né? E filho não é propriedade de pai algum, né? Nós estamos aqui para ter sobre os filhos, né, não um sentimento de propriedade, mas aí a gente falou até sobre o Salmo 127, que fala sobre o fato de que os filhos, né, são o quê? Que os filhos são herança do Senhor, né? Veja aí no verso 3, a gente falou sobre o fato de que Deus edificar uma casa, representa que os filhos devem ser vistos como herança do Senhor. Portanto, os filhos, na verdade, aliás, cada ser humano é, na verdade, uma criatura do Senhor. E ele coloca filhos, né, no conceito do nosso lar, com a proposta de que a gente cuide desses filhos, né, como se nossos fossem, mas não sendo nossos, porque nenhum filho é de propriedade dos pais, né? Como eu já disse, um dia nós vamos chegar lá no céu e não vai ter papai e mamãe, não vai ter irmão, não vai ter esposa nem esposo. Lá nós vamos ser todos como irmãos, que esse é o conceito na perspectiva dos céus. Enquanto na terra, Deus fez as conexões e colocou uma vida para sair do seu lar, para ser conectada no seu lar. Essas relações é para que sejam representados aqui o amor do Senhor e o cuidado pelo outro. Mas no dia que a gente estiver lá no céu, nenhuma dessas relações permanecerá. Ou seja, lá no céu não adianta ser papai e mamãe de ninguém, e nem marido e mulher. As nossas relações aqui são relações temporais, terrenas. Uma vez nos céus, esse conceito nosso de relação familiar aqui, ele acaba. Eu não estou dizendo que é ruim, não é isso. Eu só estou dizendo que a gente tem que entender qual é o projeto de Deus. O projeto de Deus é para que marido e mulher, seja uma bênção na vida do outro. Pais e filhos, uns sejam bênçãos para os outros. Mas, na verdade, cada ser foi criado pelo Senhor distintamente. Ou seja, eu sei que você acredita que uma criança nasce por uma conexão entre homem e mulher, lógico, né? Existe lá a relação sexual, e aí acontece lá o espermatozoide no óvulo, a fecundação, e aí começa, né, a evolução das células, por fim a criança nasce. Agora, quando a gente olha esse processo, muitas vezes a gente acha que como ele é uma relação que o homem depositou o seu sêmen na mulher, e aí essa figura que a gente tem, essa impressão, essa visão que a gente tem sobre a geração de uma criança, muitas vezes a gente acha, não, aquela criança, peraí, o sêmen é meu, o óvulo é meu da mulher, e aquela criatura foi eu que criei. Não, como assim? Nós não criamos nada, na verdade. Nem você nem eu criamos nada. Na verdade, Deus desenvolveu o processo de nascimento, mas por detrás disso, quem dá a vida é o próprio Deus. É Deus que concede a vida. Então, simplesmente Deus deixou esse mecanismo para que a vida fosse gerada, mas por detrás disso, a vida continua sendo uma dádiva que Deus concede. Portanto, nós temos que entender que, acima de tudo, nenhum ser pertence ao outro. Nós apenas estamos aqui para representar o amor de Deus e cuidar uns dos outros. Portanto, temos que entender que os filhos são herança do Senhor, né? E não, na verdade, uma propriedade que nós podemos ter abuso do poder. Bom, continuando a história, a gente já falou sobre isso, essa figurinha que mostra o perfil de uma criança animada, né? Muitos brinquedos, já deram tudo que a criança tinha pedido e ainda assim está chorando e fazendo banho, certo? Tem isso, gente. Acontece isso, Arnaldo? Isso pode, Arnaldo? Pode acontecer uma criança assim, né? Toda manhosa, e a cara do pai e da mãe é de um pai e uma mãe que sabe tudo o que está acontecendo. Não estou entendendo nada. Vocês já fizeram tudo, e aí, né? Já fiz isso, já dei isso, e agora ele continua fazendo banho. Muito bem, esse é o contexto que nós temos hoje na criação de filhos, né? Tem nada a ver com o conceito bíblico. E aí, cresce, deixa os brinquedinhos, e aí vira uma fase de grande revolta, né? E aí a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que é a questão da obediência, ou dos projetos mal resolvidos na infância, se projetam na adolescência e se projetam por toda a vida, né? Muito bem, como a gente pode lidar com isso? Então, além da primeira questão, a obediência, a primeira ordem que foi dada no conceito é: filhos sejam obedientes. A segunda ordem é
honrar o teu pai e tua mãe. E aí, Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, o texto que a gente já leu, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, eu quero destacar a primeira parte do versículo 2, honra teu pai e tua mãe. Essa orientação aí, a gente já falou, honra é o mesmo que respeito por méritos, né? Agora, se a gente pensar assim, passar a régua mesmo, será que todo pai e toda mãe, assim, no aspecto, a palavra mérito, será que todo pai e toda mãe tem seus méritos? Tem? Ou tem seus merecimentos? Porque a palavra mérito é merecimento, né? Será que todo pai e toda mãe fizeram, todo pai e toda mãe tem seus merecimentos ou merecem, no aspecto inicial da discussão? Mas isso não tem. Não estou dizendo sobre honrar ou não, só estou dizendo, mas a questão é, será que todo pai e toda mãe realmente fizeram por merecer? Não, nem todos, né? Muitos, né? Muitos pais e muitas mães, infelizmente, meio que quase que abandonam seus filhos, né? A gente olha isso no aspecto, às vezes, só social, e aí a gente olha assim, crianças foram abandonadas, isso e aquilo, aí foram abandonadas na rua, para cuidar de outros e tal. Mas sabe que a ideia de abandono só acontece quando existe uma questão social, que precisa entrar em conceito tutelar e tal. Sabe que a ideia de abandono só acontece assim? Quando fisicamente quase que havia um distanciamento? Será que é só isso que é o abandono do filho? Pessoas que abandonam e vai trabalhar e deixam, não tem vida familiar. Tem pai que fica a semana toda fora. E os filhos ficam abandonados com a empregada. A ideia de abandono ela pode ser muito mais ampla do que apenas uma questão social, falta de dinheiro, ou apenas porque a criança fica na rua, né? Às vezes a ideia de abandono vai muito além. O abandono pode ser presencial, inclusive, né? Pode estar presente e é um abandono. O abandono é muito mais do que uma relação de cuidados, né? É muito mais do que isso. Infelizmente, nem todo pai e toda mãe teria esse mérito. Mas, na verdade, o conceito de honra não é só por aquilo que os pais fizeram. Porque se for só por aquilo que os pais fizeram, tem muito pai que não mereceria ser honrado, não é isso? Na verdade, o conceito de honra é por uma ordem de Deus. Ou seja, o filho deve honrar os pais muito além dos méritos deles. Muito mais do que por aquilo que eles fizeram. Porque se fosse pelo que eles fizeram, tem filho que ia falar assim, pai, mas vocês estão me devendo, né? Vocês estão em débito comigo, né? E olha, que tem filho que teria razão de dizer isso, né? Porque tem muito pai e muita mãe que ficou devendo os filhos em relação a cuidado e uma série de questões. Mas, na verdade, muito mais do que isso, é uma ordem do Senhor. Ou seja, os filhos devem honrar os pais, ainda que eles não fizeram por merecer. Esse é o conceito de Deus de honrar os pais. Né? Muito bem. E aí, por quê? Por causa da posição de autoridade que Deus constituiu, muito mais do que por causa da forma como os pais reagiram. Agora, isso é lamentável, né? Não é lamentável? Que os pais sejam honrados só porque Deus mandou e não porque fizeram por merecer. É uma pena, né? Mas tem muitos pais que já perderam seus méritos com os filhos faz tempo, né? E é lamentável. E aí, por causa dessa autoridade que Deus colocou os pais, então os filhos devem honrar. Bom, aí o texto fala também sobre o fato de que não é apenas a honra mas existe um resultado. E aí o verso 3 fala sobre uma vida longa e abençoada. Já falamos sobre isso. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bens e tenha uma vida abençoada por Deus. E aí o contexto do verso 3. Bom, a gente já falou que é possível obedecer sem honrar. Como aconteceu com o irmão do filho pródigo, né? Já contamos a história, no 16, o filho pródigo volta e o irmão revoltado com o pai, porque o pai cedeu uma festa para o retorno do filho. Então, a honra aos pais permanece mesmo quando cessa a fase da obediência. A gente já falou sobre isso um pouco também, que chega um ponto em que o filho não tem mais que ser obediente ao pai. O pai não, aliás, os filhos não devem obediência aos pais por toda a vida. Afinal de contas, chega um ponto em que a vida inverte. E aí a gente já falou, existe uma curva, né? Num período, filhos são obedientes aos pais, depois cessa a fase da obediência, fica a honra, e depois chega um ponto na vida que a curva muda. E aí o que acontece? A inversão é pais devem ser obedientes aos filhos. Ah, como assim? Não é assim que acontece? Depois de uma fase, os pais não ficam delimitados, e aí os filhos é que passam a dar ordem dos pais, né? É assim a curva da vida.
Então, todo pai e mãe deve lembrar disso. Hoje eu que mando. Depois do tempo, ninguém manda em ninguém. E depois na outra fase, pai e mãe são mandados. Não é assim? Eu já fico pensando, aqui uns dias o Bruno e a Camila vai dar ordem em mim, né? Já estou preparando esse negócio. Começar a corromper os dois, né? Para me tratar bem, né? Tratar eles bem, peraí, né? A gente brincava, a Cristina e eu, e teve 2 filhos com a situação seguinte, aí divide a conta no futuro, né? Porque os pais são caros, né? Para cuidar depois, né? Aí a gente fala, não, 50% cada um para pagar as contas do pai e da mãe no futuro, né? Aí eu já fiquei pensando se eu devia ter tipo uns 4, uns 6, né, para poder dividir a conta, o rateio ficar mais leve para eles, né? Porque um dia os filhos vão pagar a conta dos pais, não vão não? A gente trabalhou muitos anos com casa de repouso, a gente viu isso. Né? Quantas vezes na hora da emitir a fatura, já dividia lá em 2, 3 e 5 filhos, né? Cada um pagava um pedaço dos cuidados dos pais, né? E aí você tem, a gente ainda tem empresa de home care, e aí tem os filhos lá que pagam a conta, tem filho que paga a conta pesada para os pais serem cuidados 24 horas, né? É uma conta pesada, né? Por isso que quando tem pouco filho, a situação, a conta, o rateio fica pesado, né? E é engraçado como pais investindo nos filhos fazem isso com alegria, né? Quando é os filhos investindo nos pais como velho, rapaz, é uma briga, né? É um negócio do tipo assim, não sou eu, não sabe, saiu, né? É uma coisa incrível. Por outro lado, isso tem muito a ver com o tipo de relacionamento que foi desenvolvido, né? E a história da vida é uma história complexa, né? Do primeiro momento em que a criança vem para o mundo até o último momento em que o pai, em tese, ou a mãe vai embora, né? Essa história, essas curvas são tão interessantes de analisar, essa análise sobre a vida, né? E principalmente sobre a questão da relação dos corações, né? Como é que são os corações envolvidos nessa história? Bem, mas aí a gente já falou sobre isso, né? E os pais acabam sendo cuidados pelos filhos, e essa é uma forma de honrar. A gente já falou sobre isso, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4, em que a honra e o cuidado, né, estão intimamente envolvidos. Muito bem, próxima etapa na nossa discussão de Efésios, a ordem aos pais. Aos filhos nós já vimos, são 2 ordens. A primeira é obediência. A segunda, honra. Muito bem. E aos pais? Também existem 2 ordens. E aí primeira ordem que nós temos é: pais, não provoquem a ira dos filhos. E aí a gente viu Efésios capítulo 6, verso 4, que diz muito claramente. Diz o quê? E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e administração do Senhor. É interessante como esse versículo, ele provoca uma certa surpresa de alguns pais, né? Que acham que pode tudo, né? Não, eu sou pai, sou mãe, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que muitos pais pensam? E no contexto a gente vê como Deus se preocupou não só com a ação, a reação dos filhos, ou seja, como os filhos devem se comportar, obediência e honra, mas também Deus, que é a maior autoridade, Ele é autoridade sobre filhos, mas também Ele é autoridade sobre os pais. Ou seja, Ele cobra, Deus coloca qual deve ser a resposta dos filhos no papel da família, mas também estabelece, vocês são pais? Então peraí, tem ordem para vocês também. Não é uma coisa que o pai e a mãe fazem o que quiser. Pai e mãe que acham que pode fazer o que quiser, é pai e mãe desobediente a Deus. E essa é a nossa questão. É muito fácil de cobrar dos filhos, quando nós pais esquecemos que também existe uma cobrança ou um padrão de Deus para a nossa família. Bem, não provocar a ira a vossos filhos. Como um pai pode provocar os filhos a ira? E aí já vimos que são várias coisas, né? A ira é provocada em várias situações. A primeira é a ordem, sem dar exemplo. E a semana passada eu falei sobre isso, né? Tem muitos pais que fazem para os filhos um manual de vida, como um filho deve se comportar. No entanto, ele mesmo não se comporta da mesma maneira, né? Ordem sem dar exemplo. Isso é uma maneira de provocar ira. Por exemplo, o papai fala para fazer isso, mas ele não faz. A gente falou um exemplo, né? O pai fala: filho, é bom você ir para a igreja, mas eu não vou. Como assim? Que ordem é essa que não dá exemplo? Filho, não pode mentir, mas ele mente. Filho, não pode roubar, mas ele rouba. Filho, não pode desobedecer a lei, mas ele desobedece. Filho, fala lá fora que eu não estou, mas não pode mentir. Quer dizer, coisas da vida em que os pais dão péssimos exemplos e querem dar ordem possível. Isso é uma revolta e é uma forma de provocar a ira aos seus filhos, né? Portanto, antes de uma ordem, nós vamos entender, e é bem importante, pais, né? E aqueles que são, já foram, vão ser, que a ordem
precede aí uma necessidade de um exemplo, senão ela invalida e ela está, na verdade, provocando uma ira nos seus filhos. Segunda situação, ordem, disciplina ou ordem injusta, né? A gente já falou sobre isso semana passada, a gente parou por aí, né? Tem filho que apanha sem merecer, né? E tem irmão que apanha no lugar do irmão, outro irmão, né? E aí tem ordem também que é injusta, faça isso ou não faça, e é injusta, nem ouve os filhos. A gente ouve sobre como era no passado, né? A gente sempre ouve essa história, porque no passado era assim, o pai olhava, não sei o quê, e aquela visão mais endurecida, mais enrijecida na relação familiar. E alguns olham com um certo saudosismo. Mas será que também nessa época em que a disciplina do pai e da mãe era tão dura, tão inflexível, era sempre justo? Pelo contrário, muitas vezes essa relação distante, endurecida, de olhar apenas, muitas vezes nem levava em conta o que havia no coração do filho, né? Que relação é essa? Afinal de contas, esse negócio de criar o filho como militar, não quer dizer que seja a melhor ideia, né? Na verdade, o padrão militar não é o padrão de Deus para a família. Nós não podemos falar assim, não, o padrão militar é sim, senhor, não, senhor, não, senhor. Né? E a gente não quer instituir na casa esse estilo padrão militar e achar que isso é melhor. Mas só que tem um detalhe, você pode ganhar a obediência, mas você perde o coração. O que adiantou? Você perdeu o coração? Um filho obediente, mas o coração longe. Tipo assim, um dia eu quero sair desse inferno. Não é assim que acontece? O que adianta uma prisão, tudo muito bem delimitado, ordens e tal, se o senhor, a primeira folga, ele nunca mais quer ver o papai. Não, mas lembre-se, a curva da vida é inteira. Nós criamos os filhos para a vida, não para serem uma corda que a gente vai manter no pescoço até o último dia de vida. Não, senhores. Cada ser humano cresce, se torna independente, e é preciso que seja independente, e é preciso que ele aprenda a voar sozinho ou não. Se você criar um filho para ser um eterno dependente, você fez um péssimo trabalho, não é verdade? Afinal de contas, um pai ou uma mãe tem que criar o filho para que ele seja um ser independente e tome suas próprias decisões. Se ele não criou dessa maneira, criou para ser um rabisco do pai, foi um péssimo exemplo, um péssimo criação. Então nós temos que entender, cuidado com a disciplina e cuidado com as ordens, elas têm que ser justas, equilibradas. E às vezes uma boa maneira de saber se uma ordem é justa ou não é fazer o quê? Tá? Tudo bem? Se colocar no lugar do filho, o que mais? Ouvir eles e trocar informações, chegar juntos às vezes numa. É lógico que tem certas fases da vida em que a criança ou o filho, elas não têm nem maturidade para conversar ou consciência. Mas às vezes, mesmo mais na tenra idade, é possível ouvir da criança alguma coisa que ajude para que aquela ordem seja peneirada, seja filtrada, depurada e saber se ela está sendo justa, aplicável ou não. Pais que não ouvem os seus filhos, mesmo na hora das ordens, são pais ausentes, são pais distantes, são pais que nunca entenderam o princípio de herança do Senhor. Aquela criatura é do Senhor, está no meu cuidado, mas é do Senhor. Enquanto a gente não valoriza o ser humano como ser humano, ainda que sejam nossos filhos, e não valoriza dessa forma, nós não entendemos o processo de relacionamento que Deus tem, né? Muito bem, ordem, disciplina ou ordem justa cria sim uma forma de revolta. Quando, se você já apanhou sem merecer, como é que foi a sua reação depois? Raiva. Apanhar sem merecer, alguém já apanhou sem merecer? Já. Você ficou com, nossa, meu pai é legal, minha mãe é legal, por isso? Ficou assim depois? Pô, meu pai e minha mãe é super legal, amor, apanhei e não merecia, mas que legal. Não, em geral a gente cria uma revolta imensa, né? A disciplina injusta, aplicada de uma maneira errada, injustamente, cria uma revolta. É a história de pais, não provoqueis o quê? A ira dos filhos. Veja que Deus, tão consciente, já alertou sobre isso. Cuidado, hein, pai? Você pode estar provocando e formando ali um vulcão que vai um dia ter uma erupção de revolta. Há uma apreciação dos pais diminuir. Sim. Você não é nada. Tem pai que vive uma vida assim, né? Eu estou aqui, você está aqui, né? E nem todo pai e mãe compreende que nós somos todos
iguais perante Deus, né? Apesar da idade, apesar das diferenças, nós todos somos iguais perante Deus, na verdade. Todos nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus, apesar da idade, apesar do conhecimento, mas todos nós somos seres humanos dependentes do Senhor e todos nós somos falhos. Então, isso vem em um outro contexto aí, que também é uma questão, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Outra coisa é disciplina sem amor, que pode provocar ira. O que é disciplina sem amor? Como que é a situação de um pai que disciplina seu filho sem amor? Pais. Bater com raiva. Ok. O que mais? Talvez, como o senhor falou, a disciplina militar. Então o pai só quer disciplinar, mas assim, sem mostrar para o filho que aquilo é um cuidado, é pro amor, é aquele, né? Ficar só dando a ordem, mas não ter aquele relacionamento de ouvir ele, entender ele, ter com amor a disciplina. Okay. Né? Muito bem. O processo de disciplina, o ato de disciplina deve ser desenvolvido com amor e às vezes muitas vezes é desenvolvido de uma maneira fria, né? Como ele falou, né? Como se fosse um militar, uma situação distante. Bom, disciplina sem amor provoca ira dos filhos. Esse é o contexto, né? Estamos falando aqui como você e eu, pais, foram ou vão ser, ou, né, ou nunca serão, pais que provocam a ira dos seus filhos. É simples, basta promover uma disciplina sem qualquer sentimento de amor pelos filhos, né? Ou seja, é mais uma forma de uma correção fria, como a dona Laura disse, do que uma atitude de amor, né? Em que você pretende fazer uma mudança na vida. É apenas uma solução de uma crise e não necessariamente uma ação de amor. E a ação de amor, ela tem que ser espelhada no ato da disciplina, em qualquer situação. Essa disciplina sem amor é quando o pai e a mãe batem e não houve nenhum relacionamento, nenhuma conversa. Sei lá, fez uma arte, ela mexeu no jogo, e sai de pé. Já bati, já resolvi, já disciplinei, mas o amor, cadê? Né? E o amor na história? Foi lá, bateu, se carregou a raiva, né? Jogou um monte de raios em cima, botou lá na carteira, filho, vai ser um militarzinho, não tem que ficar quietinho, senão o pai vai bater, né? E às vezes tem filho que já cresce desde criança, assim, com medo dessa reação intempestiva, né? Irada do pai ou da mãe, que lança o chinelo de longe, lança o cabo de vassoura, joga de longe. E aí, essa reação é uma disciplina, bem disciplinadinho. Mas e o amor, cadê? Né? O amor, afinal de contas, ele tem que estar amalgamando todo o processo, ele tem que estar envolvido, né? Se não há uma aproximação do coração, aliás, amor é isso. O amor aproxima corações, certo? Eu não posso, à distância, amar ninguém. Ou posso? Tem jeito de amar de longe? Não, é frio. Esse amor à distância é um amor falso. Sabe por quê? Porque o amor à distância, ele esquece as coisas, não acompanha, não se envolve. É distante, é fácil. É fácil falar que ama, mas sem conviver, porque amor é convivência, não é isso? Amor envolve um relacionamento, né? Você pode ter um sentimento, mas o sentimento, se não desenvolvido, se não envolvido, é um amor, né? Que é falho, é superficial. E a relação do pais e filhos deve ser um amor que envolva uma aproximação real. E aí a disciplina tem seu lugar. Favoritismo de filhos. Tem isso na Bíblia? Pode isso, Arnaldo? Daqui a dias de Copa, né? Que fala só sobre isso. O pessoal ouve essa expressão esses dias, não, né? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, né? Só fala isso esses dias, né? E aí, favoritismo de filho. Tem isso na história? Era só lá na Bíblia? A história de Isaac e Rebeca, eu já preguei aqui, inclusive, um dos domingos à noite da vida aí, preguei sobre a diferença que papai e mamãe faziam dos dois filhos. Quais são os filhos? Esaú e Jacó, né? Como é que era a história do favoritismo lá? Cada um tinha o seu partido, né? A mamãe, Rebeca, gostava do filho? Não, Jacó. E o pai, Isaac, gostava do filho Esaú, né? Isaac gostava do filho Esaú porque Esaú era caçador, peludo, forte, tipo um machão no pedaço, né? Jacó era quase a florzinha na brincadeira, não era nada disso, né?
Jacó era aquele que ficava em casa, cozinhava, sabia fazer um prato de lentilhas, né? E sabia que ele ia ficar perto da mamãe. E não era nada peludo, né? Mas enfim, não quer dizer que ele era florzinha, não. Estou só brincando. E na verdade, no dia casou, ele se tornou pai de 12 filhos, né? E foi muito homem no caso, né? Mas no sentido da criação, né? A mamãe cuidava de Jacó e ficava Jacó mais perto da asa da mamãe, né? E Esaú mais, né, perto do pai, e o pai tinha um xodó, enfim. E aí a Bíblia deixa claro que o amor de cada um era diferente. Ou seja, o pai amava mais um e a mãe amava mais o outro. Bom, e a Bíblia mostra que os efeitos disso foram devastadores. Porque aquela família passou por uma destruição tal que, se não fosse a intervenção de Deus na história, para mudar a história através dos corações, fazer com que isso fosse consertado, esse erro quase destruiu para sempre aquela família. Apesar de tudo, a misericórdia de Deus, Deus, né, interviu nos corações e fez com que eles retomassem. Mas o erro foi destruidor. Agora, acontece isso nas famílias hoje? Acontece? De que maneira? De que maneira esse favoritismo pode ser evidenciado? Às vezes tem filho que é mais achegado, que ele é assim. Até os pais elogiam mais uns filhos. Valoriza, talvez eu trabalhe demais, assim, ajuda mais ajudador em casa e aquilo ali não é valorizado. Às vezes é natural de eu chegar e ajudar, né? Mas só como a gente, como os pais, eu morro de medo, assim, eu me policio o tempo todo, para não ficar comparando meus filhos, porque eles são seres humanos diferentes. Cada um. E assim, como quando eles sofrem na infância, você passa por algumas coisas, isso vem para a gente como aprendizado. Então a gente, como os pais hoje, a gente tem que observar muito isso. Não ficar comparando nossos filhos. A comparação, aliás, é uma outra questão, o que a gente vai falar sobre aqui isso daqui a pouquinho, mas aqui é principalmente como o pai, a mãe pode, de repente, caracterizar o favoritismo. Né? Como isso se caracteriza? O que acontece na relação do pai e do filho que pode caracterizar essa diferença de favoritismo? Às vezes é uma questão de afinidade, né? Tem pai e mãe que se identifica mais com o filho do que com o outro, né? Sim. E acaba favorecendo esse que é mais afim. E cobra mais daquele que muitas vezes é bonzinho. Oi? Às vezes, quando o filho também ele é muito bonzinho, ele cobra mais daquele do que aquele que é um pouco mais rebelde. Essa desigualdade também é muito ruim. Acho que a cultura também, que envolve do caçulinha, tem que ser o favorecido, né? Às vezes a diferença entre os irmãos é de 1 ano, mas o pai chega em casa com um presente para o caçula. Né? E ainda fala para o mais velho, que 1 ano de diferença é que ele é menor. Entendi. Ou então o mais velho dá exemplo, o mais novo, por exemplo. Essas questões de idade podem criar motivos, né? Mas o que pode, de fato, o que desenvolve na mentalidade do pai e da mãe para que ele gere esse favoritismo? Sabe que todo pai e toda mãe faz isso de uma maneira muito consciente, totalmente consciente? Eu acho que é um pouco inconsciente. Inconsciente? Às vezes eles acham, só porque um filho dá um pouco mais de trabalho, um exemplo, ele vai se preocupar mais com aquele, só que aquele filho que ele é meio bonzinho vai causar um pouco de ciúmes. E às vezes assim, o pai ele acaba cuidando daquele trabalhoso com amor sem medidas. Muito bem. É aquela história onde a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou o amor, né? Ou seja, a graça, no sentido de que às vezes há uma necessidade maior e há uma necessidade de derramar um pouco mais de amor e atenção. Ah, mas aquele lá faz isso e aquilo, a senhora não vai, mas é aquilo que passa. Não, mas espera aí, a gente não está aqui para justificar as ações, a gente está aqui para analisar, né? Não é justificar as atitudes. Isso, né? A gente está aqui, na verdade, para concordar com Deus. Ou seja, Deus disse que os pais podem provocar a ira dos filhos, e uma das razões é por causa do favoritismo. E a gente está aqui para dizer, é verdade, Senhor, o erro existe e o erro acontece em situações assim, né? A gente não está aqui para justificar os erros, na verdade, porque isso não é justificável, né? Não é justificável, é um erro, tanto que Deus condena. É uma ordem de Deus aos pais não provocar a ira dos filhos, e uma das razões é justamente o favoritismo, como a própria Bíblia já deu exemplo, né? Bem, ter um filho ou uma filha favorito, acontece, infelizmente, mas acontece por falta
de, muitas vezes, dos pais pensarem em como lidar com os filhos e as suas diferenças, né? Como um pai e uma mãe pode evitar que esse favoritismo aconteça? De que maneira pode ser a conduta de um pai e de uma mãe que ele consiga driblar essa questão e realmente amar os filhos de igual forma e realmente não, em nenhum momento, demonstrar qualquer favoritismo? Muito bem. Uma das questões, tem que entender que cada filho é um ser diferente, e aí tem que aprender a lidar e a gostar e a compreender essas diferenças dos filhos, né? O que mais? Conversar mais, né? Tudo bem? O que mais? Agir de uma forma igual, então, né? Se a gente, creio assim, vamos dizer, se eu decidir de uma forma, eu tenho 3, se eu decidir que a Natália não pode, digamos, comer algo, então também o José Carlos não vai comer algo, e também o Daniel vai comer algo. Então manter com os 3 a mesma coisa sempre. Senão não falar, ele pode, eu não posso, por que você deixou ele e eu não posso? Para mim você não deixa. Talvez agir assim, ter um padrão tal, de Deus, né? E falar, é assim para os 3. Ok. Então, esse equilíbrio de ordens e privilégios, né? Como estabelecer um equilíbrio de ordens e privilégios para que não haja favoritismo? Agradando os 2. Por exemplo, eu dou exemplo na minha casa. Vamos falar 2 ou 3 ou 10, tantos filhos quantos forem. O Davi e o Gustavo não gosta de bife e outro só come peixe. Então toda vez que eu vou fazer o almoço, eu falo assim, Davi, você quer o quê? Ah, mãe, eu quero um bife assim. Gustavo, você quer o quê? Eu quero um peixe assim. Então, dentro da maneira do possível, eu tento agradar os 2 daquilo que eles gostam. Entendi. Cada um com o seu perfil, né? Exatamente. Okay. Eu tento, né? Entendo. O que mais? Como evitar esse sentimento de favoritismo? Ou essa situação, não só sentimento, mas às vezes a realidade de favoritismo. Como quebrar essa sequência? Oi? Muito bem? Esse padrão de justiça significa fazer o mesmo por todos os filhos, né? Fazer o mesmo e dar o mesmo. Essa semana, o pessoal estava comentando sobre o pai, já, o amigo do André lá que faleceu essa semana, meu irmão teve um amigo já mais velho, que faleceu essa semana lá no Rio Grande do Sul. Ele era um juiz aposentado, e aí ele falou, André falou, meu irmão contando a história de que esse pai, com os filhos já tudo maduros, né? Casados e tal, mas na certa época ele resolveu dar uma casa para cada filho. Não tinha muitas propriedades, estava muitos bens. E aí, para ajudar os filhos, foi dar uma casa para cada um. Aí ele pegou e, em determinado momento que precisava, foi lá e deu uma casa. Aí ele anotou aquilo, ele é um cara rigoroso, ele anotou quanto que foi e tal. Passado o tempo, ia dar uma casa para outro filho. Aí ele foi lá, atualizou o valor da primeira, fez as contas, atualização monetária, aplicou o mesmo índice, foi lá e comprou a segunda. E a terceira, a mesma coisa. Aí ele fez um cálculo exato de quanto custou a casa para o 1, para o 2 e para o 3. E aí, se ele tinha que dar a casa para os 3, ele deu exatamente o mesmo valor, rigorosamente os filhos sabiam. Que nisso o pai era absolutamente justo, né? Até no valor mesmo que distanciado de uma casa para outra, o valor era exatamente o mesmo, né? Eu não sei nas demais áreas, né? Faleceu essa semana, deixou uma herança enorme, muitas fazendas dele, não sei como é que eles vão fazer, e se os filhos vão brigar. Mas é curioso essa regra que ele adotou, né? Se vai dar uma casa para um, tem que ser igual, né? Ontem eu estava conversando com um vizinho aqui, um consultor, na minha rua, está construindo um prédio, ele estava falando que os filhos ele foi ajudar também a ter apartamento, e ele disse, não, tem 2, eu fui dar um para um, já pensei, vou dar um outro no mesmo valor, né? Eu sei que às vezes em relação a bens, às vezes a gente é mais criterioso, mas será que, além de bens, de presentes e de compra, como mais se estabelece o favoritismo? Nos bens e nas coisas, é uma questão, igualdade de condições, né? Igualdade de condições daquilo que se faz na escola, na vida, nas questões de valores, de comprar, de roupa, né? Para um, uma roupa de marca, para outro, roupa sem etiqueta, inclusive, né? Para uns, né, uma roupa top na boutique, para o outro, uma roupinha lá do bazar no balcão. Pode ser todo mundo do bazar no balcãozão, né? Porque tem que ser um melhor, outro pior, né? Mas o que mais? Outras formas que se pode manifestar favoritismo? Pastor, eu acho que é na dedicação de amor, na mesma
Ok. Né? Que é fácil amar aquele filho obediente, né? Bonzinho e tal. Aquele que é desobediente, que não presta, que não faz nada, né? Aí dá mais trabalho. Então eu acho que vai no esforço de você saber que ambos são iguais, né? Ok. Deus começa. Pai, mãe, não sabe De Deus, né? Sim. Então eu acho que eles estão o mesmo amor, ainda que de forma. Ainda que a resposta do filho seja diferente, né? É interessante que nem todo filho vai responder à questão do amor e atenção da mesma maneira. Como produzir, né, da parte dos pais, o mesmo nível de resposta ou de intensidade de amor, né? E aí uma das coisas que você está falando é sobre tempo, dedicação, né? Tem pais que gastam a vida com um filho ou com outro e depois os outros são desprezados. Não é só dinheiro, não é só bens, é uma questão de atenção, de envolvimento pessoal, né? E a vida é cheia de exemplos assim, né, de pais que se devotam por um determinado filho ou filha, porque aquele demais precisou mais. Como assim, né? Ninguém precisa de amor. Quer dizer, muitas vezes a devoção dos pais para com determinados filhos, ela é nitidamente maior, um disparate em relação aos outros, né? E essas relações do tipo, precisa ou não, aliás, quais filhos ou qual pessoa precisa de amor? Qual filho precisa de amor? Qual filho não precisa de atenção, né? Todos os filhos precisam de atenção e amor. Agora, muitas vezes essa relação não é apenas material, é também uma relação de dedicação, de atenção dos pais em relação aos filhos. Agora, em que fase da vida isso pode acontecer? Favoritivo. Em outras palavras, essa ordem de Deus aos pais, não provocarem os filhos, sobre os motivos diversos, é uma preocupação e deve ser uma preocupação dos pais. Em que fase da vida dos filhos? Talvez na adolescência. Acho que toda a vida. A vida normal? Talvez na adolescência. Que eles percebem. Não, na vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Desde pequeno. Na verdade, começa no berço e termina no túmulo, vamos ser bem, né, frios na história, né? Essa relação, ela não pode terminar nunca. É uma relação que Deus estabeleceu por toda a história de vida, né? Do primeiro ao último dia de vida. Essa relação de favoritismo, ela pode se revelar durante todo o processo de vida, não importa a idade. Aqui é pais e filhos, não é mais questão de obediência, não. Ela pode se relacionar em qualquer contexto. Agora, como pais podem evitar esse aspecto? Primeiro, sendo justo na questão daquilo que concede aos filhos. Seja um equilíbrio em bens, em questões materiais, em atenção, mas principalmente no tempo e dedicação. Essa diferença não pode existir. Se os pais decidem ter 2 filhos ou 10 filhos, a igualdade deve ser um modelo de atenção e dedicação dos pais a todos os filhos, né? Senão, há um grande equívoco, né? Então, será que ira dos filhos, será quantos pais provocam ira dos filhos, então, será nessa análise? Tem muito pai, será, provocando a ira dos filhos por esse motivo? Eu acho que tem, pastor, porque isso aí também entra no seguinte: às vezes você tem um filho, já no começo ali da vida do casal, né, 20 e poucos anos, você tem o primeiro filho. Tá. E você vai ter um outro filho. Uma certa idade, né? Então, a diferença entre um filho e o outro é muito grande. Sim. Nesse período, os pais já amadureceram mais, se tornam mais tolerantes, amolece mais o coração. E como foi falado, aquele mais pequenininho aí vai ter mais privilégios, mais atenção, mais dedicação de tempo do que aquele que nasceu no início do. Igual aquelas histórias de pai que começava a bater, tinha 11 filhos, botava um atrás do outro, aí ia batendo. Quando chegava no último braço, não mole, já não só encostava a mão, só passava o carinho, né? No primeiro, lá pelo 10º, não tinha força para bater, né? Já não tinha mais força, estava fazendo carinho, não cafuné. É muito comum você ver assim, o pai com mais idade tratar o filho. A idade vai trazendo mais tolerância, é verdade. Né? Para alguns, né? Outros vão ficando até mais intolerantes com a idade, né? Mas de fato, a idade dos pais também muda a postura, né? É aquela história, errei com um, vou errar com o outro, mas às vezes esse errar ou não, às vezes acaba se transformando num favoritismo, né? E não necessariamente uma correção. Uma correção de conduta de pais deveria ser primeiro revendo com quem errou que houve um erro de conduta. E aí, então, para que esse outro filho entenda que agora há uma mudança de conduta, porque houve um erro.
Porque senão fica só uma coisa unilateral, né? Só o pai vendo isso, a mãe, e o filho continua, passa a ver aquele o primeiro, o segundo, sei lá, o terceiro, começa a ver que apenas é um privilégio dos mais novos, dos caçulas, e não, na verdade, uma correção de conduta. Então, quando o pai e a mãe compreendem que erraram, eles deveriam primeiro sentar com aqueles com quem errou e explicar: ó, eu errei, e você eu errei, agora eu vou tentar acertar, me ajude. Quer dizer, aí o diálogo em que você mostra uma atitude de mudança e não um mero favorecimento com relação ao outro. Né? Então, acho que a conduta dos pais define muito sobre ser ou não ser favoritivo. Né? Mesmo como existe uma mudança, uma correção de conduta. Vamos lá. Decisões sem fundamento. O famoso: papai, por quê? Por que eu não posso? Tem isso? Não vou nem falar, não. Tem isso na vida, não? De filhos querem saber por quê? Tem certa fase que isso é muito comum, né? Aliás, extremamente comum, né? A ordem vem, e aí o pai e a mãe decidem, né? Necessariamente, e aí o filho: mas por quê, pai? E aí a resposta em geral é: porque sim, porque eu não quero, por quê? Porque não, porque eu sei que não. E aí? Afinal, quem está errado? Quem insiste em tentar descobrir o motivo? Ou está errado quem decide sem ter um fundamento? Ele decide sem fundamento. Está errado. Isso quer dizer então que a decisão tem que ser mudada? Talvez não, mas sim comunicada, explicada, mostrando para ele o porquê, assim como Deus, né, também, quando ele fala na Bíblia: ó, filhos, não faças isso porque tem tal resultado, e a gente fala também para o nosso filho: olha, eu decidi assim, porque se você fizer dessa forma, pode trazer essa consequência, pode acontecer. Talvez convencer ele, mostrar para ele o porquê da decisão. E aí, os outros, o que acham? É a questão do respeito, né? É. Por quê? Porque sim, essa questão não está eficaz. Sim. Agora, se você explica por isso, você está respeitando, né? Quem está respeitando. É fácil dizer por quê? Nem sempre. Fácil? Você tem um argumento fácil para dar? Não, é isso, não vai acontecer isso, é machucar, morrer, dormir. Às vezes é fácil achar esse motivo? Nem sempre, né? Às vezes é só aquele, como dizem eles, um feeling, um sentimento, uma resposta, né? Dedução, uma conclusão do papai e da mãe, não necessariamente um fato. Às vezes o filho quer ir no lugar, a gente sabe que aquele lugar não é adequado, não vai fazer bem para ele, e ele fica: mas por quê? Ele explica e fala: mas eu não sou assim, eu posso ir e não é nada. Então, mas eu não quero que você vá, para você não ser. Então, mas aí, lembre-se que nós estamos falando aqui: pais, não provoque a ira dos seus filhos. E uma das coisas que pode provocar a ira dos filhos, e aí nós estamos pensando assim: como evitar, né? Não estou dizendo no papo, mas como evitar que a gente deixe os filhos com ira? Como evitar que se promova a ira nos nossos filhos? E uma das razões é a decisão sem fundamento. E nós vamos agora no caminho inverso. Como resolver esse assunto de tal maneira que não gere ira no coração dos filhos? Porque é simples a gente se esconder no castelo, né? Não, a decisão é assim, pronto, né? Deixa eu apertei aqui, o que eu fiz? É fácil, não, mandei, pronto, mas lembre-se, aqui nós não estamos querendo justificar uma decisão sem fundamento tão somente. Porque se o resultado for a provocação da ira dos filhos, que valeu a história? O que você plantou no final da história? Ah, porque eu tinha razão, eu sou pai. Peraí. A gente não está querendo fazer assim uma plataforma de justificativa dos pais tomarem decisões sem fundamento. E se o filho ficar irado, que fique. Né? Não. Nós temos que falar como fazer isso de tal maneira que não haja ira dos filhos. Como tomar decisões em situações, esse motivo não seja o motivo de ira dos filhos. Essa é a grande questão. Então, a resposta está em Comunicação, respeito, Ouvi-los também. Hã? Ouvi-los também. Mas ainda nós estamos no assunto decisão sem fundamento.
Hã? Diálogo. O diálogo faz sentido, muitas vezes até se é sem fundamento. Por exemplo, Sobre a verdade, Oi? a verdade certa, não está enrolando. Uhum. A verdade. De que maneira, Zé? Fala a verdade. Hã? Ah! Fala, Bruno. sabe igual agora, no dia do jogo. Hã? No dia do jogo, meus filhos queriam ir numa casa dos familiares do William, que ia ter um churrasco, ia ter bebida, eles queriam ir para o churrasco. Tá. Aí eu falei, Davi, não é legal. Tá no meio porque lá. Ele, por quê, mãe? Mas eu quero comer churrasco. Eu falei, não, filho, mas lá vai ter bebida alcoólica. Então eu acho que não é um ambiente que combina pra gente. Aí ele falou, ah, mãe, então tá bom. Então a gente pode comprar uma carne e fazer outro dia aqui em casa. Eu falei, então combinado. Então, aí eu combinei, então eu falei, tal dia a gente vai comer fora. Pronto, ele aceitou, não ficou com raiva. Quer dizer, houve um fundamento. Então, Isso. é exatamente isso que eu quero dizer. Por mais difícil que pareça, se não há intenção, se nós queremos promover um ambiente em que não haja ira nos filhos, por decisões sem fundamento, é só encontrar o fundamento para as decisões. É o inverso. Se a decisão sem fundamento provoca ira, então transforme a sua decisão em uma decisão Fundamentada. fundamentada. Agora vem o desafio. Como fundamentar as nossas decisões? É fácil não? Escrever isso é fácil. Troca o 100 pelo como, tá tudo certo, né? Mas como fundamentar todas as respostas? E aí, é fácil dizer o motivo? Você acha que é fácil dar um motivo para criança? Sei que você ainda não tem, mas não sabe. É fácil dar resposta? Você que foi filha obediente até um certo ponto da vida, né? Você casou, né? Esse sentido que eu casei, né? Não é ironia, ela casou, ela não tem mais obediência. E aí, você era o que pedia fundamento das histórias? Sim. É, e tinha papai e mamãe dando fundamento para todos? Nem sempre. E aí, como acontece isso? É fácil ser o papai e a mamãe que tem que fundamentar? Aliás, é fácil tomar decisão? Em nenhum contexto é fácil tomar decisão, não é verdade? Quem não sofre, às vezes, dependendo do nível da decisão, para tomar uma decisão, seja qual for o motivo, seja sua, pessoal, decisão de vida, de negócio, de qualquer situação do dia a dia, não é difícil tomar decisão? Agora, mais difícil é tomar uma decisão por alguém que está sob o nosso cuidado, que são os filhos. Como decidir por eles e para eles, pensando no bem deles e nosso, e em situações das mais improvisadas e inusitadas dessa vida. Do tipo, posso ir, posso fazer, deixa eu, né? Situações que muitas vezes a resposta é complexa, não é verdade? Às vezes pode ser que a sua decisão seja baseada na sua maneira de enxergar as coisas, não é verdade? Ou não? Pode ser que seja baseada na sua experiência de vida. Pode ser que ela seja baseada na maneira como você vê a coisa. E pode ser que nós estamos vendo a situação, nós aqui do lado dos pais, estamos vendo a situação por um ângulo distorcido, ou não? A gente pode estar enxergando de uma maneira amarela e o negócio é azul. Não pode ser assim também? Você pode estar enxergando errado. Você pode estar achando que lá onde ele quer ir é um bando de sem vergonha, e às vezes é os melhores meninos, ou crianças, ou adolescentes, que podem fazer. Eu só estou aqui fazendo 1000 comparações, né? O problema é que uma decisão como fundamento vai exigir o quê? Além dessa compreensão melhor da situação, vai exigir tempo, vai exigir análise, vai exigir que você gaste mais de você para isso. E, em geral, a gente vive uma vida tão corrida, né? Que o melhor é dizer, não, pronto. Não. Sabe uma das razões da gente decidir sem fundamento? É porque a gente não quer gastar tempo, ou um tempo que a gente acha que não tem, para aquele momento. É importante para os filhos, para você não. Como para você não é importante, então é melhor isolar. Não, pronto. Por quê? Porque pronto. E aí, pronto, instaurou-se uma relação de conflito, obediência. Só que um detalhe, essa obediência virá embutida com uma cápsula de ira. E aí, você fez o filho obedecer, mas sob a austeridade
de uma decisão autoritária e não de autoridade que ama. Então, no final das contas, o que eu quero dizer é que a gente tem que lembrar que a mesma ordem e o mesmo que deu ordem para os filhos serem obedientes é o mesmo Deus que deu ordem aos pais para não provocar nenhum dos filhos. O mesmo filho da mesma família pode errar por não ser obediente, mas nessa mesma família os pais podem errar, os pais podem estar errando por provocar ainda os filhos, por não compreenderem o que é preciso ser decidido. Então, a gente às vezes no mesmo contexto pode ter filhos obedientes a Deus e pais desobedientes a Deus. No mesmo cenário, na mesma situação. Afinal de contas, quem deve obedecer a Deus? Os filhos ou os pais? Todos. Os dois. E aí, num momento de uma decisão, lembre-se, os dois podem estar obedientes a Deus, ou os dois podem estar desobedientes a Deus. Ou apenas um lado. Pode ser que tem mais filho obedientes do que pais. Ou não? E na verdade, sabe o que acontece? E aí vem uma análise que eu quero levar a história aqui. As crises que nós vivemos no cristianismo, dentro das igrejas e nas casas, já bem, é maior por causa da irresponsabilidade dos pais do que dos filhos. Ou não? Tem muito mais pais provocando destruição de famílias do que os filhos. Sabe por quê? Porque cabe a você a liderança, certo? Se um exército perde a guerra, quem é o culpado? O soldado ou o comandante? Se a Argentina perde o jogo, querem derrubar quem? O técnico. E o goleiro, claro. Mas o técnico. Mas vamos bombardear, mas os jogadores estão lá. Não, tiveram sua parte, mas o técnico, né, é o responsável. E na casa, na família? Se a família for mal, a culpa é de quem? Dos pais. Dos pais. E principalmente do pai. Por quê? Quem é o técnico da casa? É o pai. Ele não é o pai de família? Ele não é o cabeça do lar? Se aquela família dele errar, Deus vai pedir conta de todos, mas principalmente do comandante. O comandante é o pai de família. Ufa! Ser pai de família é pesado. É poxa. Não? Não é, seu Bruno? Né, irmão? Não é assim? Deve ser. Deve ser, né? Pai de família. Mas, ó, você já tem que ir na ordem aqui, ó. Brincadeira. Você tem mulher sobre isso aí. Você tem um gato, mas você tem sua esposa, né? Ou seja, Então, tá vendo? Já é uma, se deu errado, a culpa é sua, né? A culpa é do Bruno, do Zé, do Geraldo, do Roberto, do Florizal e minha. Então, é assim que funciona. Lógico que as mulheres também têm a sua responsabilidade, Deus vai cobrar disso também, mas inicialmente dos líderes. E o líder principal é a cabeça do lar. E a mulher, como é mãe também, a mesma coisa, né? E aí, claro, depende da participação de cada um no processo, que Deus sabe muito bem julgar os corações. Bom, olhem aos pais. Evitar a ira quando, por exemplo, existe conflito de vontades. E aí vem uma questão que é mais ou menos derivada da outra. A anterior era o quê? Uma decisão sem fundamento. Não é isso? Ó, veja a conexão desses dois motivos de provocar ira. Na letra E, nós temos uma decisão sem fundamento, certo? E na letra F, nós temos, mais um clique, um conflito de vontade. Será que muitas vezes a decisão sem fundamento não é justamente por causa disso? Conflito de vontade dos pais e dos filhos. A gente às vezes não tem uma resposta, um fundamento, muitas vezes apenas porque é um conflito de vontade, não é questão de certo e errado. Você já vivenciou essa história? Que às vezes não é apenas certo ou errado. É mais ou menos assim, porque eu não quero. Eu não quero o que você quer. A questão às vezes não é certo ou errado. Simplesmente às vezes é porque eu não quero. Não é assim que a gente às vezes decide? Não, eu não quero. Mas por quê? Eu não quero. Mas por que você não quer? Porque simplesmente eu não quero. Eu não quero. Mas aí você não quer sobre a vida de outro, né? Uma coisa você não querer para você, né? Não, eu não quero comer salada. Não, eu também não quero que você coma. É mais ou menos assim, né? Olha, eu não quero que você vá. Por quê? Porque eu não quero ir. Eu não quero ir, então você também não vai. Ou seja, um conflito de vontade. Então, muitas vezes, uma das coisas que desperta ainda nos filhos é porque pais e filhos vivem uma briga de vontades, de desejos pessoais, de interesses, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu me interesso, daquilo que eu não me interesso. Bom, conflito de vontades.
Como lidar com isso? É o segundo? Poxa, a minha vontade vai ficar mais 5 minutos. Nós somos num conflito aqui de vontade. Mas já acabou o tempo. Mas, ó, o conflito de vontade, só para encerrar, é o seguinte: evidentemente que a vontade aqui ela não deve prevalecer quando não existe maturidade suficiente para assumir aquela vontade. Não adianta a criança de 5 anos falar, eu vou na casa do meu amiguinho, e aí você disser assim, não, não quero que você vá, por quê? Porque você ainda não pode ir sozinho. E você não pode ir sozinho, então você não vai. Aí você tem motivo, não é só vontade. Pode até ser que você não quer levar o filho lá, não é? Mas você vai sozinho. Eu vou, não quero, não posso ir agora, então não vai. Agora, existem fases da vida em que há uma certa independência, em determinado momento, em algumas decisões, e é simplesmente comodismo dos pais. Os pais, eles querem ficar acomodados, não ceder à vontade dos filhos, e esse conflito pode gerar um. Agora, sabe que uma das boas maneiras de descobrir se existe um conflito que vai despertar ira ou não, é conversar com os filhos. Não é verdade? Nessa hora, converse. Olha, agora não dá, agora não posso. Mas eu até acho legal que você faça. Mas não nesse momento. Quando eu negociar no outro momento, aí você consegue negociar as vontades. Veja a próxima semana, não percam. Próxima semana, a novela mexicana que não termina nunca, né? A gente consegue avançar umas linhas por semana, né? Eu espero que a gente possa desenvolver aqui a reflexão sobre a vontade de Deus sobre as nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Bom dia a todos. Nem sempre é fácil obedecer aos pais, mas também nem sempre é fácil ter obediência dos filhos. Também nem sempre é fácil ser pais. Eu estou começando a entrar nessa outra fase agora também de conquistar a obediência dos filhos também. É um passo que você vai construir a cada dia. Mas também temos que lembrar de sempre obedecer ao nosso principal pai, que é Deus. E uma das principais obediências dele é estar em sua casa, adorar a Deus, fazer tudo conforme a vontade dele, que é o que devemos seguir em nossas vidas. Vamos colocar em pé, enquanto eu estiver cantando essa música, que fala sobre vamos adorar a Deus na casa dele e onde estiver, devemos sempre invocar o nome dele. Enquanto isso, a gente tem um momento de recolhimento de dízimos e ofertas aqui na frente.
dia especial. Na verdade, eu deveria pensar que quando ele veio em minha vida foi um dia especial e não que era um dia especial, mas devemos sempre lembrar que a nossa salvação é algo milagroso em nossas vidas, um momento especial. Né? Posso sentar? Alguns avisos. Aniversariante dessa semana, a Laurinha fez aniversário, ela até mandou um áudio aí no grupo para agradecer, mas parabéns para ela, que Deus possa abençoar a vida dela. E algumas programações regulares da nossa igreja continuam aos domingos, 9h30, escola dominical, à noite às 19 horas, hoje à noite, se Deus quiser, estaremos aqui, e às quartas-feiras os pastores estão reunidos. Essa semana, só um recado sobre isso, essa semana em especial, na quarta-feira nós temos a nossa aula do nosso Centro de Formação Teológica. Então a gente está tentando negociar datas, e nessa quarta, então, não haverá no Conselho Pastoral, que exatamente das 7h30 às 10h30, nessa quarta, nós teremos a segunda aula do módulo de apresentação ATP, apresentação de trabalhos de pesquisa. E se você tiver interesse em participar, essa matéria pega 5 noites, e elas vão sendo espalhadas aí na semana. E essa matéria, ela vai, antes de falar sobre questão de pesquisa, ou a própria questão de trabalho, ou formatação de trabalho, a gente está analisando como pesquisar e compreender o texto bíblico antes mesmo de preparar um trabalho. Então, se você tiver interesse em fazer esse material, essa matéria, participe. A segunda aula nessa quarta-feira, das 7h30 às 10h30. São 5 noites, essa é a segunda. Se você quiser participar ainda, fale comigo. Tá bom? Essa quarta, portanto, não termina o conselho, porque tem o nosso CFP aqui. Amém. Além disso, os pastores têm a disponibilidade de horários ali fixados no geral, com telefone para contato, para agendamento, visita e aconselhamentos. Alguns eventos, a IBF está chegando há alguns dias, inclusive esse evento já está sendo o nosso primeiro evento, sendo impulsionado na página do Facebook. A gente está pagando um valor para publicar isso, para poder atingir um raio de 10 km em volta da nossa igreja, ver se alcança o máximo de pessoas possíveis. E paralelo a isso, aproveite, divulgue a nossa página da igreja, estou mandando no grupo, os links e tudo mais. Entre lá na página, curta, compartilhe com os amigos e pessoas conhecidas para poder curtir a nossa página, ter conhecimento e a gente espalhar o Evangelho no bairro, na nossa região. Também os cultos online estão acontecendo. E os eventos já estão começando a ser divulgados lá. E também eu vou pedir para aqueles que puderem, tiver informações, sempre vão passando para mim, para poder ter divulgação. E quando a gente tiver fotos também dos eventos, a gente vai mostrar uma forma de vocês poderem jogar isso dentro da nossa página. É uma forma de compartilhar o que está acontecendo em nossa igreja, tá bom? Amém. Só sobre isso, não esse evento necessariamente, mas vocês estão percebendo, os últimos cursos estão sendo filmados e estão ao vivo. Nesse momento agora, deve ter gente assistindo a gente aqui em algum lugar. Só que, claro, o interesse nosso é fazer com que as nossas programações sejam conhecidas, né? A palavra seja possa alcançar corações distantes, mas eu não quero incentivar com isso que você, então eu vou ficar em casa assistir culto online. Isso, na verdade, é uma opção, às vezes a gente pensa como uma opção se você não pode vir, ou está impedido por alguma razão. Mas não deixe de vir aos cultos, venha presencialmente, porque é só aqui, pessoalmente, que nós, de fato, cultuamos ao Senhor como igreja do Senhor. Agora, em casa, ou numa situação distante, só para aquelas situações em que você está impedido, aí uma oportunidade. E, ao mesmo tempo, alcançar aquelas pessoas que não estão vindo, para que conheçam o que está sendo feito aqui e possam se sentir interessados. Tá bom? Mas não estamos querendo com isso incentivar você a ter um culto em casa, ficar em casa assistindo culto. Não, venha, participe. E aqueles que estão nos assistindo agora, participe dos nossos cultos, venha e vamos adorar a Deus. Mas é uma alternativa, é uma opção, é para a gente poder também divulgar o nosso ensino, a nossa igreja, aquilo que a nossa igreja faz e produz para a glória do Senhor, que outras pessoas conheçam e sejam atraídas para estar aqui conosco. Tá bom? Então essa questão que está acontecendo é um incentivo para que todos venham à igreja. Tá bom? Deus abençoe. Inclusive o Alex já mandou mensagem aqui cedo que infelizmente ele estava no hospital, não por ele, mas pela avó dele que estava sendo internada de ontem para hoje, esse final de semana. Então já é um motivo de oração que possam orar pela avó dele que está internada. Mas ele falou, olha, estou aqui assistindo do hospital no link. Então, amém por isso, que possa ser uma bênção para aqueles que estejam impedidos, tá bom? Além disso, o culto do amigo está chegando, na verdade, daqui a um mês basicamente,
Mas esse será o nosso próximo evento a ser compartilhado na página. Já está lá o evento, mas daqui a uns dias a gente já vai também fazer uma divulgação mais efetiva, igual está sendo o EBF. Então é isso. Já vão convidar seus amigos, eu vou mandar o convite pelo WhatsApp também. Mas compartilhe também o link do Facebook, que hoje em dia é o meio que as pessoas mais se comunicam, além do WhatsApp, também o Facebook, para as pessoas se conhecerem e terem conhecimento, tá bom? São esses avisos. Curiosamente, eu estava falando esses dias que nesses primeiros cultos que estávamos tendo, entre o começo e o fim, tinha tido 260 visualizações do culto. E a gente às vezes está aqui bem menos que isso, muito menos que isso, né? Mas é interessante como o alcance das redes sociais pode levar a palavra até muito mais longe e muito mais corações do que o que a gente pode imaginar aqui, né? Deus possa fazer dessas ferramentas a maneira da palavra de Deus ser atingir os corações que precisam. Bom, vamos terminar com o pastor Carivé, terminar com a oração, encerrar o nosso culto nessa manhã. Senhor, obrigado por esse tempo aqui na tua casa, proteja-nos e guarda-nos, leva-nos de volta aos nossos lares, guardados pelo Senhor. Pedimos aqui, ó Deus, por cada um aqui, as suas lutas, as suas dificuldades, que o Senhor possa conceder vitórias na questão da provisão nos lares, nos negócios, no trabalho, saúde nos lares, dificuldades em relação à harmonia nos lares. Ó Deus, que o Senhor esteja à frente, lidando com cada situação, e pela tua misericórdia, Deus, nossas famílias, nossas casas possam reconhecer o senhorio do Senhor. Ó Deus, abençoe-nos como igreja, como famílias, possamos nos unir na tua presença e hoje à noite, se for a tua vontade, possamos estar aqui na tua casa para adorar o teu santo nome. Pedimos, como agora foi mencionado, pelo Alex, que está lá com a sua avó, no hospital, que o Senhor tenha misericórdia dela, guarde, ó Deus, e que o Senhor possa, como médico dos médicos, cuidar dela nesse momento. Também quanto aos familiares. E assim pedimos também por todos os demais, mesmo que a gente não saiba, mas o Senhor sabe cada motivo, cada circunstância daqueles que aqui não estão. Proteja-os e guarda-os, que a tua mão esteja à frente com a tua mão de misericórdia. Pedimos e agradecemos por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Podemos assentar. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia e até a noite, se Deus quiser.